Ei, você! Sim, você com essa dor secreta alojada atrás das costelas? O homem que fica acordado às 2 da manhã, se perguntando por que a voz em sua cabeça soa menos como a sua e mais como as exigências de outra pessoa. Ouça com atenção. Sêneca o agarraria pelos ombros e sussurraria entre dentes cerrados: nenhum homem é livre se for escravo de seu corpo. E o que é um relacionamento construído sobre uma necessidade trêmula, se não um segundo corpo enxertado no seu, drenando cada pulso de pensamento, até que a única liberdade que resta seja a ilusão com a qual você sorri em eventos sociais. Esta noite, arranque o enxerto e sangre se for preciso, porque o sangramento é prova de vida, e a torrente de solidão que se segue é o primeiro rio claro que você prova em anos. Sêneca viveu em meio à opulência de Roma, mas cultivou uma pobreza radical de apegos, insistindo que um homem conta suas riquezas não pelo que possui, mas pelo que pode viver sem. Imagine o trovão dessa verdade em um mundo onde cada deslizar de dedo, cada notificação, cada olhar dissimulado implora que você hipoteque sua alma por uma dose momentânea de aprovação. Mas a voz de Sêneca corta através da névoa cintilante. Mais poderoso é aquele que tem a si mesmo em seu poder. Você tem, ou você entrega o poder toda vez que ajusta sua frase para que ela não distorça suas palavras, toda vez que dobra suas esperanças para caber na frágil arquitetura das expectativas dela, toda vez que chama de concessão o que na verdade é a lenta amputação de seu propósito. Imagine o homem solteiro caminhando pelo fórum lotado. Seu mercado moderno é o feed algorítmico. E veja como ele carrega o silêncio como uma lâmina oculta. Ele não deve explicações noturnas, nem delírios perfumados, nem uma cuidadosa aritmética de afeto. Em sua solidão, ele ouve o crepitar nítido de seus próprios pensamentos, não poluídos, selvagens, vulcânicos. Sêneca advertiu que a mente se torna inquieta quando encurralada pelo ruído, e os relacionamentos, embora doces na promessa, são muitas vezes fábricas de ruído. Brigas por nada, ansiedades por tudo, a pulsação surda da obrigação vestida de romance. Mas uma mente que repousa na solidão afia-se como uma lâmina de obsidiana. Ela estuda, escreve, forja planos que incendeiam o horizonte. É por isso que Sêneca instou Lucílio: recolhe-te em ti mesmo o máximo que puderes. Associa-te àqueles que farão de ti um homem melhor. Acolhe aqueles a quem tu mesmo podes melhorar. Note que ele nunca disse que um amante seria suficiente. Ele colocou a amizade e o domínio pessoal acima de qualquer envolvimento febril. O benefício, o tempo, o credor mais implacável, de repente lhe paga juros, em vez de cobrar sua dívida. Pegue as noites que você antes entregava a rituais de apaziguamento, a reafirmação interminável, as delicadas negociações sobre qual sonho importa mais, e troque-as por noites de estudo furioso, treinos encharcados de suor, ou o êxtase tranquilo de encarar uma página até que a revelação abra seu punho. Sêneca trovejou: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Ouça-o. O homem solteiro não pede desculpas por acumular suas horas como ouro. Ele as empilha, derrete e as reforja em pontas de lança apontadas para as nuvens. Mas eu preciso de amor. Você protesta, com o sistema límbico uivando por validação. Sêneca sorri. Ele viu imperadores adorados e depois assassinados por esse mesmo desejo e responde: se deseja ser amado, ama com prudência. Prudência, meu amigo, é a arte de escolher campos de batalha que você pode comandar. A solitude não é um exílio, é o terreno elevado. De lá você observa a vida
e cada decisão é unicamente sua, esculpida pelo fogo racional em vez da lama emocional. Lembra-se de como era antes que o compromisso colonizasse seu calendário, quando um sábado podia se desenrolar como uma rota da seda em sua imaginação. O homem solteiro ainda possui esse império. Ele acorda sem a sirene da expectativa se enrolando em sua garganta. Ele perambula por livrarias até que as páginas cheirem a eternidade. Treina até que o ferro se dobre à sua vontade. Ouve tempestades como se fossem tambores ancestrais. Sêneca escreveu que o homem sábio está contente consigo mesmo, que a virtude é suficiente para a felicidade. Felicidade, então, não é o olhar de uma mulher, mas a intimidade inabalável que você cultiva com sua própria consciência. E o que é a virtude, senão o autogoverno, o reino que nenhuma sedução pode anexar? Quando o mundo o seduz com a união como prova de valor, o fantasma de Sêneca arremessa um cálice contra o chão de mármore e ruge. O valor é soberano em si mesmo. Os ecos ainda ressoam através dos séculos. Deixe-os ressoar em seu peito esta noite. Deixe que a vibração deles rache o gesso da dependência para que a luz da liberdade aterradora inunde o ambiente. Você pode cambalear no início, cego pelas possibilidades, mas mantenha-se firme. O gigante estoico de Roma está ao seu lado, acenando em sombria aprovação. Pois o homem que caminha sozinho, caminha sem grilhões, e essa, meu irmão, é a vitória não contada que eles nunca quiseram que você reivindicasse. Você diz que quer paz, mas embala o caos todas as noites na forma de necessidade. Você diz que quer liberdade, mas amarra seu valor a respostas de texto, olhares de soslaio e um clima emocional que não pode prever. Sêneca choraria, não por sua dor, mas por sua cegueira. Estar em todos os lugares é não estar em lugar nenhum, ele escreveu. E, no entanto, aqui está você, um homem espalhado por mensagens, momentos e desculpas sem sentido. Você não está em lugar nenhum, porque não vive mais dentro de si mesmo. Você é uma performance, um substituto, um homem ensaiando sua vida para a aprovação de outra pessoa. Mas o homem solteiro, o homem verdadeiramente solteiro, não está fragmentado. Ele é inteiro, porque não pertence a ninguém além de sua própria razão. Há um motivo pelo qual Sêneca elogiava a solidão como o terreno fértil da grandeza. Ele não era contra o amor. Ele era contra o tipo de amor que exige que você encolha para caber no roteiro de outra pessoa. Quando um homem está solteiro, ele pode se expandir, inflar, tornar-se monstruoso no melhor sentido, um gigante de pensamento, de presença, de impacto silencioso. Mas quando ele está enredado com a mulher errada, sua alma se torna um apartamento alugado. Ele não pode decorá-lo com ideias perigosas ou convicções impopulares. Ele não pode dançar sozinho ao ritmo de seu próprio fogo. Em vez disso, ele se observa em terceira pessoa, encolhendo, suavizando, censurando. E então ele chama isso de maturidade. Sêneca teria cuspido essa mentira no Tibre. O homem que teme o sofrimento já está sofrendo por aquilo que teme. Aplique isso. Você permanece em situações não porque elas o nutrem, mas porque tem pavor da dor de estar sozinho. E, no entanto, essa dor aguda, limpa, honesta, é o crisol, onde os homens são forjados. Sêneca sabia que a dor é o grande clarificador. Quando você está solteiro, você sente a ferroada de sua própria companhia, sim, mas também descobre que é em sua própria companhia que a grandeza germina. Você para de negociar quem você é. Você para de fingir que não quer mais. Você para de se desculpar por sua fome. O mundo continua dizendo aos homens para se estabelecerem. Sêneca lhe diz: ajuste as contas, erga-se, erga-se para si mesmo.
No silêncio da vida de solteiro, você confronta tudo o que tentou afogar em ruído. Suas dúvidas, seus arrependimentos, suas ambições secretas. Esse confronto é uma tempestade, e é a única tempestade que vale a pena suportar. Você quer ser um homem que muda o curso de sua linhagem. Então, primeiro, mude o curso de sua própria mente. E para isso, a solidão não é opcional, é necessária. Retira-te para dentro de ti, tanto quanto puderes, aconselhou Sêneca, pois a alma é um vasto domínio. O que ele queria dizer era simples: o homem comum explora apenas mulheres. O homem sábio explora a própria alma, e quando ele retorna dessa viagem, se escolhe amar, ele o faz não a partir do vazio, mas do transbordamento, não do medo, mas da plenitude. Mas até lá, o homem que caminha sozinho, caminha com o destino. Ele constrói, ele estuda, ele ouve o tempo em vez do ruído. O mundo zomba dele porque o teme, porque ele não pode ser manipulado com sexo, suavidade ou vergonha. Ele é perigoso não porque machuca as mulheres, mas porque não precisa mais delas para se sentir vivo. Ele é o homem que abre os olhos no escuro e sorri, não porque alguém está ao seu lado, mas porque não há ninguém. Aquele sorriso é o começo da liberdade. Essa liberdade é o que aterroriza o mundo. Porque um homem livre não pode ser comprado, não pode ser quebrado. E o pior de tudo, não pode ser controlado. Esse, diria Sêneca, é o benefício final de ser solteiro. Não a ausência de uma parceira, mas a presença do seu poder. Olhe ao seu redor. Homens estão por toda parte, mas a presença é rara. O que você vê são sombras de homens, de olhos vazios, tensos, domesticados por um amor que não entendem e por obrigações que nunca aceitaram conscientemente. Eles usam a aliança, desempenham o papel, sorriem em fotografias, mas por dentro há um grito que eles silenciaram há muito tempo. Sêneca viu isso muito antes de você. Em seu mundo também, os homens eram elogiados por serem devotados, admirados por serem domados, mas ele sabia o que essa devoção muitas vezes custava, eles mesmos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, ele escreveu. E quantos homens hoje sofrem porque imaginam que não serão nada sem uma mulher? Sejamos brutais. A maioria dos homens não se apaixona, eles caem em servidão. Ela se torna a nova deusa, e cada decisão, carreira, agenda, até mesmo pensamentos íntimos, é filtrada através da resposta imaginada dela. No momento em que você precisa da aprovação dela para respirar, você deixou de ser um homem no sentido estoico. Sêneca acreditava que a única riqueza verdadeira é o autodomínio, que um homem que não precisa de nada possui tudo. Um homem solteiro, se estiver filosoficamente desperto, não é pobre em amor, mas rico em liberdade. Ele pode jantar sozinho, mas saboreia cada garfada com a clareza de um soberano. Ele pode dormir sozinho, mas seus sonhos não são manchados pelo medo da traição, da rejeição ou da chantagem emocional. Ele não apenas desfruta da paz, ele a personifica. E não confundamos solidão com isolamento. Sêneca fez uma distinção nítida. Associa-te a pessoas que provavelmente te melhorarão. Ele instou. Acolhe aqueles que és capaz de melhorar. Ele nunca disse para encontrar alguém para preencher seu silêncio. O silêncio é o teste. O homem solteiro, quando despertado, transforma esse silêncio em uma forja. Ali, ele refina sua disciplina, aprimora seu propósito e afia sua capacidade de viver bem em seus próprios termos. Isso não é apenas uma fase, isso é poder. O homem que tem a si mesmo, que pode viver contente, sem louvor externo, validação ou codependência emocional, é o homem que a sociedade teme, porque ele não pode ser comprado, ele não pode ser suavizado, ele não pode ser quebrado pela ausência, porque ele é pleno em sua própria presença. Agora pergunte-se: o que você sacrificou
em seu último relacionamento? Seu tempo, sua ambição, seus instintos, seu fogo? E o que você ganhou? Afeição condicional? Acesso sexual em troca de submissão? A ilusão de ser escolhido? Sêneca ergueria uma sobrancelha para tal troca. Uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Mas a maioria dos homens não está sendo polida nos relacionamentos. Eles estão sendo desgastados. Provação é uma coisa, tortura é outra. E Sêneca, que foi testado por imperadores, exílio e desprezo público, nunca recomendou a segunda em busca do amor. Ser solteiro é ter a tela inteira do seu dia imaculada por pichações emocionais. Ser solteiro é ler sem interrupção, treinar sem culpa, construir sem concessões. Não é um castigo, é preparação, é preservação, é o espaço bruto, onde o homem que você deveria ser finalmente tem espaço para emergir. E se um dia você escolher amar, não será porque precisa ser completado, será porque você já está completo. Até lá, caminhe sozinho, com dignidade. Sêneca chamaria isso da mais alta forma de companhia, sua própria alma bem governada. Você não nasceu para negociar sua masculinidade. Você não foi projetado para ser podado para caber em um relacionamento, onde o amor é medido pela conformidade e a masculinidade é confundida com agressão. E, no entanto, quantos homens vivem assim, pedindo desculpas por sua ambição, diluindo seu fogo, pedindo permissão para respirar fundo? Sêneca viu essa doença nos corações dos homens muito antes de o mundo lhe dar o nome polido de compromisso. Ele teria chamado pelo que é: autoabandono disfarçado de amor. Um homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E você, acorrentado na burocracia emocional, sofre diariamente, não pela solidão, mas por sua recusa em abraçá-la. O homem solteiro, quando despertado, não é solitário, ele é luminoso. Ele acorda em seu próprio ritmo, não ao sabor do catavento emocional, do humor de outra pessoa. Ele pensa livremente, fala perigosamente e age com precisão. Não há masculinidade diluída nele, apenas intenção concentrada. Enquanto o mundo elogia homens domesticados, mas secretamente anseia pelo retorno daqueles que não podem ser domados, é por isso que o chamam de frio, distante, indisponível. Não, ele é apenas inteiro. Sêneca não disse aos homens para se tornarem emocionalmente desapegados. Ele lhes disse para serem governados pela razão, não pela luxúria, não pelo desespero, não pelo medo de ficar sozinho. Isso não é desapego, é disciplina, é soberania. Considere quanta da sua ansiedade nos relacionamentos veio da performance, não do amor. Performance. Você tinha que dizer a coisa certa, sentir a emoção certa no momento certo, suavizar quando queria falar verdades duras. Você perdeu sua verdade e chamou isso de harmonia. Você perdeu sua missão e chamou isso de concessão. Sêneca perguntaria: por que você não age em vez de reclamar? Isso não é uma citação, é uma provocação. Ele queria dizer que você não precisa de um relacionamento melhor. Você precisa de uma melhor lealdade a si mesmo. Quando um homem vive alinhado com sua razão, suas ações seguem sua vontade, não a expectativa de outra pessoa. E um homem solteiro que dominou sua mente, esse homem é intocável. Você quer construir algo eterno? Comece com a solidão. Você quer conquistar seus demônios? Enfrente-os sem distração. Você quer deixar um legado? Forge seus dias em silêncio e sacrifício. Não há espaço para grandeza em uma vida que se ajusta constantemente aos caprichos mutáveis da dependência romântica. É por isso que Sêneca instava os homens a escolher um caminho e a se ater a ele. A maioria dos homens nunca se atém a nada,
porque estão emocionalmente, sexualmente e psicologicamente emaranhados. Eles são possuídos. Eles só não têm um contrato para provar isso. Mas o homem que caminha sozinho, deliberadamente, não por acidente, é capaz de escolher seu caminho sem concessões. E uma vez escolhido, ele se torna uma tempestade com a qual o mundo deve lidar. Deixe-me dizer claramente, não há nada de errado em ser solteiro. Há algo de errado em ser esquecível, em ser domado, em ser substituível. O homem que abraça a solidão se torna inesquecível, porque se torna plenamente ele mesmo. Seus pensamentos se aprofundam, sua arte se aprimora, sua presença se adensa. Ele entra em uma sala e carrega o silêncio como um tambor de guerra. Ele não busca afeto porque não anseia por anestesia. Ele anseia por clareza, e a clareza vive na solidão. É difícil, sim. É cru, mas é real. É honesto. É o único espaço onde a transformação não é diluída pela distração. É por isso que Sêneca elogiava a vida do filósofo, não como uma fuga da dor, mas como um confronto com a verdade. E nesse confronto, nesse fogo, o homem solteiro renasce, não como um amante ferido, mas como um guerreiro que finalmente se lembra de quem é. Mentiram para você. Desde seus primeiros anos, ensinaram-lhe que estar sozinho é um fracasso, que a solidão é um sinal de que algo está errado com você, que o homem que fica só deve estar quebrado, indesejável ou amargo. Mas Sêneca teria rido de tais ilusões. O primeiro passo para a sabedoria, escreveu ele, é o desejo de solidão. Não porque as pessoas são más, mas porque o ruído é o inimigo do autoconhecimento. E os relacionamentos modernos, com toda a sua poesia, são muitas vezes ruído disfarçado de intimidade. 1000 mensagens por dia, checagens constantes, o bumerangue emocional, de validação, culpa e expectativa. Onde em tudo isso você sequer tem espaço para respirar? O homem solteiro tem algo que a maioria dos homens em relacionamentos não consegue nomear: quietude. Está na maneira como ele anda, como ele escolhe, na maneira como ele pode ficar em silêncio por dias e nunca se sentir vazio. Quietude não é ausência, é a presença destilada à sua forma mais pura. Sêneca sabia disso e advertiu contra a erosão desse espaço interior. Enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Mas como um homem pode aprender se seus dias são consumidos gerenciando os humores de alguém que nem mesmo conhece os seus? Como ele pode evoluir se seu crescimento ameaça o frágil equilíbrio de um relacionamento onde o conforto é rei e o confronto é pecado? Veja bem, ser solteiro não é uma fuga das mulheres, é um retorno a si mesmo. É o momento em que você para de ser um satélite orbitando a gravidade de outra pessoa e se torna uma estrela queimando com seu próprio combustível. A razão pela qual é aterrorizante é porque revela o quanto você tem se escondido atrás de papéis. O namorado, o cara legal, o confiável. Tire tudo isso. E o que resta? Se for o vazio, ótimo. Agora você sabe por onde começar. Sêneca acreditava que o desconforto era o começo da transformação. Tornamo-nos sábios, não por lembrar o passado, mas por nos prepararmos para o futuro. O homem solteiro se prepara, ele não espera, ele não deseja, ele se afia. E o que ele afia? Não apenas suas habilidades, mas seus padrões, seu discernimento, sua capacidade de se afastar do que não o eleva. Porque quando você é solteiro e forte, você não se contenta mais com um corpo quente. Você procura uma mente, uma alma, uma parceira de propósito, ou não escolhe ninguém porque você sabe a verdade. É melhor caminhar sozinho na clareza do que marchar ao lado de alguém na confusão. Sêneca chamaria isso de virtude, e para os estoicos, a virtude era o único bem verdadeiro. Então, olhe ao redor. O mundo celebra o homem que dá tudo por amor.
que sacrifica sua paz pela promessa de conexão. Mas Sêneca voltaria seu olhar para dentro e perguntaria: que você está realmente abrindo mão? Sua ambição, seu foco, a fome da sua alma? Para quê? Um relacionamento onde você deve constantemente encolher, censurar e se questionar para manter a ilusão viva? Isso não é amor, é escravidão vestida de perfume. E você, homem do silêncio, homem de fogo, homem de sonhos esquecidos, você não nasceu para ser enjaulado pela convenção. Você nasceu para criar, para conquistar, para se tornar. Deixe que zombem de você por ser solteiro. Deixe que o lamentem em sussurros. Você sorrirá, porque sabe o que eles não sabem, que um homem que caminha sozinho, caminha com os deuses, que na solidão, Sêneca encontrou a liberdade, e através da liberdade ele encontrou a paz. E a paz, meu irmão, é o único luxo verdadeiro que resta em um mundo viciado em ruído. O que eles realmente temem quando veem um homem sozinho? Não sua solidão. Não, eles temem a sua indiferença. Eles temem que ele não esteja mais jogando o jogo, que ele tenha saído da esteira de implorar por atenção, de agradar, de performar, de provar. Um homem solteiro que se aceitou não é apenas raro, ele é perigoso, porque você não pode manipular um homem que já não precisa de si. Você não pode dobrar um homem que já está inteiro. Sêneca não apenas aconselhava a solidão, ele a reverenciava. Para ele, era o próprio solo onde a integridade crescia. Aquele que é corajoso é livre, disse ele. E não há ato maior de bravura nesta era do que ser um homem só, sem vergonha e completo. Agora, pergunte-se: para onde vai o seu tempo quando não está solteiro? Não apenas as horas do seu relógio, mas a sua energia, a sua atenção, o seu fogo. Cada hora gasta-la a explicar-se, a decifrar mensagens, a reconstruir a confiança por coisas que nem sequer fez. Esse é o tempo que poderia ter passado a esculpir o seu corpo, a construir o seu legado, a compreender a sua própria alma. A vida é longa, se souberes como usá-la, escreveu Sêneca. No entanto, a maioria dos homens desperdiça os melhores anos da sua vida a negociar os seus instintos apenas para serem aceites. Eles entregam as suas manhãs ao conflito, dão as suas noites à obrigação. As suas mentes já não são livres. São arrendadas, alugadas, taxadas a cada minuto. Isso não é amor. É servidão, com um nome mais bonito. Sêneca sabia que a maior riqueza não é o dinheiro, mas o tempo bem governado. O homem solteiro não é rico porque está livre de contas. Ele é rico porque é dono do seu tempo. Ele o gasta deliberadamente, não reativamente. Ele escolhe como se levantar e como descansar, como aprender e como construir. Ele não explica os seus objetivos, ele os executa. Ele não implora por paz, ele é a paz. É isso que a solidão lhe dá. Daí, não apenas silêncio, mas soberania. Não apenas espaço, mas estrutura. Não apenas ausência, mas acesso ao seu eu mais profundo, aos seus objetivos mais verdadeiros, ao seu poder por desenvolver. Disseram-lhe que ter alguém é melhor do que estar sozinho, mas a verdade é que ser metade de algo quebrado é pior do que estar inteiro na sua solidão. Disseram-lhe que os relacionamentos são crescimento, mas o crescimento não acontece sob compromisso constante. Acontece na fornalha da solidão, onde ninguém está a observar e ninguém está a aplaudir. É aí que um homem encontra a sua própria escuridão. É aí que ele amolda em disciplina, estratégia, sabedoria. É aí que ele se torna não apenas um homem melhor, mas um homem perigoso. Porque quando você está contente sozinho, você é ingovernável. Sêneca sabia que o mundo o tentaria com prazeres, com lisonjas, com rotas de fuga românticas, mas ele ensinou que o verdadeiro prazer vem de dominar a dor,
não de a evitar. Isso significa confrontar os seus medos da solidão de frente, em vez de os mascarar com corpos e apegos. Isso significa olhar-se ao espelho, não em busca de validação, mas de direção. E se você esteve sozinho por tempo suficiente, sabe disto. A solidão não quebra os homens, ela os revela. Ela mostra-lhe exatamente do que você é feito. Sem aplausos, sem distrações suaves, apenas você e a sua verdade sem filtros. E uma vez que provou esse tipo de intimidade consigo mesmo, a ideia de se dobrar novamente, de se encolher novamente, é repugnante. Então, deixe o mundo interpretá-lo mal. Deixe que o chamem de frio, sério demais, independente demais. Você sorrirá, não por orgulho, mas porque conhece o verdadeiro significado do que Sêneca chamou de tranquilitas anime, a tranquilidade da alma. Já não precisa do caos para se sentir vivo. Não precisa de outra pessoa para completar a sua história, porque agora, pela primeira vez, você a está a escrever, sozinho e com fogo. Você não foi feito para apodrecer na sala de espera da indecisão de outra pessoa. No entanto, é aí que a maioria dos homens se senta, silenciosos, leais, racionando-se emocionalmente em relacionamentos que lhes dão afeto suficiente para os manter com fome, mas nunca o suficiente para os libertar. Sêneca teria ficado horrorizado com essa inanição espiritual. Ele nos avisou claramente: aquele que está constantemente em busca de aprovação fez de si mesmo um escravo. E o que é o romance moderno? Para muitos homens, se não uma audição para a vida inteira. Você faz uma audição por afeto, você faz uma audição por lealdade, você faz uma audição pela permissão para simplesmente existir como você é. Mas o homem solteiro queimou o roteiro. Ele já não representa papéis, já não vive com medo do abandono, porque fez as pazes com o facto de estar sozinho. Na verdade, ele descobriu o que poucos ousam admitir. Estar só não é uma maldição, é um crisol, e o fogo que ele traz é sagrado. Nesse fogo, o peso morto é queimado, a necessidade de agradar os outros, a insegurança, a necessidade de se explicar a quem não consegue igualar a sua profundidade. Você sai desse fogo não como uma versão do ideal de alguém, mas como um homem forjado, na verdade, do seu próprio padrão. Sêneca não precisava de um parceiro para se sentir completo, porque ele tinha um propósito, e o propósito é mais alto que as canções de amor, é mais frio que o conforto, não afaga o seu ego, exige a sua alma. O homem solteiro não tem ninguém para o distrair do chamado desse propósito. A sua agenda é a sua arma, o seu foco é o seu escudo. Enquanto outros se afogam nas piscinas rasas dos seus compromissos emocionais, ele nada em águas profundas, estudos árduos, manhãs frias, noites tardias de silêncio deliberado. E dessas profundezas ergue-se um homem que sabe o que a maioria nunca aprende. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de clareza, e a clareza é algo que apenas a solidão pode dar. Veja bem, quando está solteiro e desperto, começa a ver o custo da dependência emocional em todo o lado, na forma como os homens falam baixo, mesmo quando querem rugir, na forma como pedem permissão para pensar em voz alta, na forma como trocam a verdade pela paz nas suas próprias casas. Você verá homens que são elogiados por serem comprometidos, mas quando olhar nos seus olhos, verá uma extinção silenciosa. Porque aquilo com que se comprometeram não é amor, é conforto, não é crescimento, é estagnação. Sêneca teria lamentado isso. Não é por as coisas serem difíceis que não ousamos, escreveu ele, mas por não ousarmos que elas são difíceis. A maioria dos homens não ousa estar sozinha e, por isso, as suas vidas tornam-se difíceis de todas as piores maneiras. Mas quando você ousa, quando escolhe a solteirice,
não como uma ferida, mas como uma arma, começa a perceber que a sua vida não é uma sala de espera, é uma fortaleza, é uma forja, é um, é um mapa desenhado a fogo, não a tinta. Os seus dias já não são ditados pelas tempestades de outra pessoa. As suas manhãs não são reféns de desculpas. As suas noites não são assombradas pelo medo de ser mal interpretado. Você está finalmente livre. E essa liberdade é a posse mais perigosa que um homem pode ter, porque uma vez que a prova, nunca mais a trocará por um sorriso suave ou por um calor temporário que custa a sua alma. Sêneca entendia que o amor não é mau, mas também entendia que o amor sem virtude, sem clareza, sem disciplina, sem autorrespeito, não é amor de todo. É um vício vestido de rosas. E a cura para esse vício não é outro relacionamento. É o silêncio. É a solidão. É o ato radical de dizer: eu sou o suficiente. Não a maneira de um slogan de autoajuda superficial, mas da forma profunda de um homem que caminhou pelo seu próprio abismo e saiu de lá carregando a luz. É isso que estar solteiro lhe dá, não apenas tempo, mas a coragem para se encontrar a si mesmo. E ao encontrar-se a si mesmo, você torna-se o homem que ninguém pode domar, não porque é cruel, mas porque está inteiro. E agora você está à beira, não da solidão, mas da libertação. Ouviu os sermões do Montuio sobre o amor, sobre a parceria, sobre como um homem sem uma mulher é uma árvore sem raízes. Mas Sêneca lembra-lhe: vocês agem como mortais em tudo o que temem e como imortais em tudo o que desejam. Você espera uma eternidade para perseguir o seu propósito, mas atira-se de cabeça em apegos que o esgotam. Adia a sua missão para amanhã e amarra a sua identidade a alguém que pode não estar lá na próxima semana. E cada vez que tudo desmorona, chama-lhe desgosto, quando na verdade é a realidade a reivindicar o seu lugar. A verdade, como Sêneca havia, é brutalmente simples. O homem que teme ficar sozinho já entregou o seu poder. O homem que não consegue sentar-se consigo mesmo não é confiável para estar com outro. O homem solteiro, no entanto, enfrentou o silêncio, mastigou o suicídio, engoliu a dor e emergiu com algo raro neste mundo: direção. Ele não vive para o conforto, vive para a consequência. Ele sabe que cada hora é ou um investimento no seu futuro ou uma dívida para com os seus arrependimentos. E por isso, ele gasta o seu tempo como um rei, não como um mendigo. Ele não persegue o amor, não atua em busca de validação. Ele simplesmente se torna, de forma implacável, incansável e sem desculpas, o homem que estava destinado a ser. Então, quando o mundo perguntar por que ainda está solteiro, você não vai vacilar. Sorrirá, não com arrogância, but com a certeza tranquila de um homem que é dono de si mesmo. Olhá-los-á nos olhos e dirá: porque estou a construir algo que nenhuma relação jamais me ofereceu, paz, propósito e verdade pessoal. E se o amor o encontrar nesse caminho, ótimo. Se não, melhor ainda, porque você não está à espera, não está a torcer, não está perdido. Você está a forjar, a criar, a tornar-se. E isso é algo que ninguém lhe pode dar e que ninguém lhe pode tirar. Se esta mensagem o tocou, se despertou um fogo dentro de si, mesmo que por um segundo, então é seu dever não o deixar morrer aqui. Dê um like neste vídeo. Partilhe-o com os homens que se esqueceram de quem são. Inscreva-se no canal para nunca perder estas verdades duras. E, mais importante, apoie a missão através do link na descrição, porque os homens estão famintos por sabedoria real e estamos a construir um lugar onde a encontrarão. Deixe que zombem de nós por caminharmos sozinhos. Um dia, eles verão que a estrada que temiam era aquela que levava a tudo o que eles realmente precisavam. Este não é o fim.
É o começo. Mantenha-se afiado, mantenha-se soberano. Permaneça solteiro até não precisar mais de o ser, porque é nesse momento que você finalmente estará livre.